Olá pessoal, hoje vamos falar sobre instrumentos óticos. Instrumentos óticos, então, são instrumentos conhecidos de muitos aí, já utilizaram ou já tiveram próximo algum deles, que são a lupa, os projetores de slide, os datashow, projetor de imagem de computador, alguém na sala de aula já deve ter assistido. Um instrumento que já é modelo antigo, já é o retroprojetor, né? Microscópico, tá? Como é que funciona esses aparatos, né? Luneta astronômica e o binóculo. Então vou comentar sobre esses assuntos. Então, inicialmente, vou falar sobre a lupa. A lupa, então, ela é um instrumento óptico com uma única lente, com a capacidade de quê? Ampliar uma imagem. Então, é criar uma imagem ampliada. A lupa é constituída de uma única lente. Aqui temos uma lupa, onde só tem uma lente, e essa lente é uma lente esférica convergente. Então essa aqui temos uma lupa, né? Então estou mostrando aqui a lupa. Ó, vocês já até conseguem ver que está ampliando o meu rosto aqui, ó, na lupa. Tá? Tem uma ampliação aqui do meu rosto. Então ela serve justamente para fazer essa ampliação. A lupa também é conhecida como um microscópio simples. Por que isso? Se eu fixar a base dele e o objeto onde eu estou utilizando, eu vou ter a ampliação do objeto. Então ele é um microscópio. A diferença da lupa para o microscópio está na quantas vezes ela é ampliada. No caso da lupa é uma única vez, no caso do microscópio pode ser 2, 3 ou mais vezes através do uso de lentes convergentes. A lupa então ela é constituída dessa lente convergente e nós temos um objeto que é considerado real, que vai fornecer uma imagem que ela não é projetada, essa imagem, ela é uma imagem virtual, ela é direta e ela é maior, tá? Então ela vai fornecer, eu estou localizado nessa região onde a luz está sendo passada, então eu estou segurando a minha lupa aqui, que é essa lente convergente, e eu estou enxergando a luz que está sendo transmitida aqui. E eu tenho o meu objeto, que é um objeto pequeno, mas quando passa na lupa e esse objeto pequeno está localizado entre o foco e a própria lente, ele vai gerar uma imagem que, ao olhar na lupa, quando a gente está olhando aqui nesse sentido da lupa, entre a luz aqui, uma imagem que é uma imagem virtual. Ela ampliou, né? Então não existe, ela é uma virtual e diretamente e maior que o objeto. Para que haja formação é necessário que o objeto esteja entre o foco, então, e o centro óptico da lente. Quando a lente, então, tem o centro óptico da lente. Quando a lente e o objeto são fixados em um suporte, então aí, como eu tinha falado antes, aí ela é chamada de microscópio simples. A figura, então, aqui, essa figura aqui mostra o objeto diante de uma lupa e colocado como microscópio.
O aumento linear transversal varia de acordo com a distância P, com essa distância P aqui, essa distância P. Então ela varia com essa distância, o aumento dessa lente, tá? Que é esse aumento aqui com relação à proporcionalidade. A equação do conjugado é a equação conhecida como a equação de Gauss, onde eu tenho o ponto do meu objeto e a posição da minha imagem. Então, e eu tenho o foco da minha lente. E a partir daí, através dessas fórmulas aqui, a gente consegue calcular quanto vai ser o aumento que vai ter esse aumento aqui, esse objeto. Tá? Então aqui, para a gente ilustrar, a gente olhando aqui a lupa, né? Então nós temos o meu objeto e a imagem dele. Essa imagem, ela é uma imagem virtual, direta e ampliada. Então a distribuição nesse esquema aqui, ela vai ficar desse jeito aqui. Então nós temos ela virtual e ampliada. Essa é a nossa imagem. O observador, ele tem que estar localizado então nessa posição aqui, que é a posição onde a luz está passando. Se ele estiver localizando, olhando nessa outra posição, não entre o foco e o centro aqui, não vai enxergar nada. Então depende de como tu segura a tua lente, a centralização da tua lente, tá? Senão não enxerga nada. Precisa ter o foco com relação ao objeto. E ela tem que estar entre o foco e o centro da lente. A lupa é a base principal que a gente vai ver mais para frente agora, na sequência, com relação ao microscópio. O microscópio nada mais é do que uma lupa que amplia uma vez e amplia novamente. Então, e aí tu tem multiplicações de ampliações. Aqui ela é virtual, né? Então ficou negativa por ela ser virtual a posição dela. Aqui nós temos um exemplo, uma lupa que produz uma imagem de 30 centímetros da lente. Então a imagem está a 30 centímetros da lente para fornecer um aumento linear. Então esse exemplo aqui, transversal de 16 vezes. Deve ter uma distância focal ele quer saber qual a distância focal, o foco. Então, usando a equação de Gauss lá, onde nós temos a posição do meu objeto e a posição da minha imagem. A posição da imagem a gente já sabe, que está dita aqui, que é 30 centímetros da lente. Tá? Como ela é virtual, direta, ela é negativa. Tá? Então ela está no mesmo lado do objeto. E eu preciso então descobrir o meu P. A ampliação, qual foi a ampliação? Foi tá dita ali que é de 16 vezes. A ampliação também está no outro lado, então ela é positiva. Então, P menos P linha sobre P, isso aqui é a fórmula para ampliação.
Então colocamos aqui menos 30. Então é menos 30, porque aqui está negativo. E aí vai ficar mais 30 sobre 16. Poderia usar essa fração, tá? Mas aqui nesse videozinho ela está dividindo diretamente aqui. A partir daí eu já descobri então o P, eu tenho P' e tenho P. Então vou colocar aqui na equação de Gauss. Mais aqui, e aí fazendo o MMC aqui. Lembre-se que a gente está querendo calcular então essa distância focal aqui. Como é 30, vai ficar o MMC 30 menos 1 aqui. Então 15, invertindo 30 sobre 15, então o meu foco é 2. Então a resposta desse exemplo é que o foco é 2. Então viu como a gente pode tranquilamente calcular qual é a minha posição que eu devo colocar a minha lente para saber exatamente a sua ampliação. Aqui para mostrar uma outra finalidade que se consegue com uma lente convergente, onde ela converge a luz para um determinado foco, ponto focal. Então, se eu pegar uma lente, uma lupa, e eu aproximar ele até fazer a concentração, essa concentração aqui vai ser o ponto focal da lente, eu vou ter a concentração de toda a intensidade luminosa. E isso aí acaba esquentando e queimando um papel, queimando um determinado ponto, madeira, aqui tem um exemplo, madeira que está fazendo a concentração da luz num determinado ponto. A gente consegue ver isso aí aqui. Bom, um pouquinho de história sobre lupas e, consequentemente, se teve sobre a utilização de lentes. Então, em 1885 foi encontrado uma lupa de quartzo nas ruínas do palácio do rei Senaquerib da Assíria, lá 700 anos antes de Cristo. O historiador Plínio também, 50 anos depois de Cristo, apresentava que os vidros queimadores, então a propriedade de fazer fogo com a concentração da luz, no qual que os produzidos pelos romanos, ou seja, lentes usadas para iniciar fogo com auxílio da luz solar. Os romanos sim utilizavam esse tipo de lentes com a intenção de tentar chegar a fazer grandes lentes para tentar focar nas velas dos navios dos inimigos, para queimar os navios. Então vamos tentar fazer esse tipo de concentração de lentes convergentes. Então, uma lente plano convexa foi encontrada nas ruínas de Pompeia, lá em Roma. Também foi encontrado isso. Fabricando vidro desde os séculos 6 a.C., chineses também conheciam lentes de aumento e de diminuição, usando também lentes para início de fogo. Na China também já moldavam lente utilizando cristais de rocha naturais, desde o século X. No século XVIII, as propriedades da lupa foram descritas por Roger Bacon, na Inglaterra. Então isso aqui é um pouquinho de história sobre lupa. Microscópio. O microscópio é esse aparato aqui, esse equipamento, né,
esse instrumento, onde nós temos a ocular, aqui onde a pessoa coloca o seu olho e verifica um objeto minúsculo aqui dentro, que vai ter a sua ampliação, tá? Então ele tem aqui as objetivas, as lentes aqui, que vai ser, e aí tu consegue verificar o objeto, tá? Então como ele é constituído, então, como eu tinha dito, o microscópio, ele é um conjunto de lupas. Ele tem uma lupa que é a objetiva e tem a lupa ocular. Isso aí amplia a sua intensidade de luz, fazendo com que um objeto aumente. Tem um primeiro aumento aqui e tem um aumento maior depois. Então o microscópio é composto de uma lente convergente, tá? Essa lente convergente, que é a objetiva, que fica próxima, a objetiva fica aqui e fica próxima ao objeto. De pequeno diâmetro focal, tá? E da ordem de milímetros, associada a uma segunda lente denominada ocular, que está próximo ao olho. Então essa aqui é a ocular fica aqui próximo ao olho do observador, tá? Aqui como é que funciona então essa imagem aqui? Então o objeto é colocado próximo ao foco. Então o objeto aqui ele é localizado no foco da objetiva e forma a primeira imagem, tá? E essa primeira imagem ela é real e ampliada. É uma primeira imagem real e ampliada. A imagem então é essa 1, formada entre a ocular e o foco, e funciona como um objeto para essa lente. Então aqui ela vai ser um objeto para essa lente. Essa imagem surgiu aqui. Então a ocular fornece uma imagem final 2, essa imagem 2 aqui, que é aqui, né? Virtual e ampliada. A ocular atua como uma lupa, ampliando a imagem fornecida pelo objeto, que já era ampliada em relação a esse objeto, né? Então a objetiva que amplia 50 vezes, um exemplo, né, de um objeto, e a ocular 10 vezes, fornecendo uma amplificação do microscópio de 50 vezes 10, chegando a 500 vezes a amplificação do tamanho do objeto aqui na sua imagem. Então o funcionamento do microscópio seria isso. Um outro instrumento, então, o projetor de filmes e slides. O que é, então, o slide? O slide são esses filmezinhos aqui, tá? E traduzindo a palavra slide do inglês, ele vem de deslizantes, que passa. A ideia é que é um filme translúcido, que passa a luz por ele. Então a passagem da imagem, então nele é colocada a imagem. Esse equipamento é um equipamento antigo, né? Hoje não se utiliza mais com o advento da eletrônica, mas ainda tem aí por aí a parte ótica desse equipamento. Então aqui nessa posição 5 aqui era colocado esses slides, né, para acionamento, e a partir daí tu projeta isso na parede, num local lá que tu possa visualizar, numa tela que tu possa visualizar. Então os projetores de filme e slides fornecem uma imagem maior do objeto. Então ela tem uma lente que ela vai fornecer uma imagem maior para o objeto. Então nós temos aqui, ela projeta a imagem maior, tá? Só que como ela é uma lente convergente,
tá? Acontece uma coisa aqui, que a imagem fica invertida. Então, isso é que acontece na imagem, é para ser ampliada por causa dessa lente convergente na tela, né? Então, tem aqui. E o objeto, que é o filme, que está ali, tá? Além de bem iluminado, ele precisa estar um pouco além da distância focal da lente, para que a imagem formada seja real e maior, tornando possível a sua projeção. Então se torna possível projetar na tela. Dessa forma, a lente não funciona como uma lupa. Não é a lupa, não é virtual. Aí a imagem é real, projetada na parede. Então não é como uma lupa. E ela é colocada dentro dessa distância focal. A imagem obtida, apesar de ainda maior, tá, será virtual. E um detalhe, ela é invertida. A imagem é invertida. Então o filme aqui, pode ver que a setinha do filme aqui está mostrando, ela é colocado invertido dentro, ao contrário. Então, para a concentração da luz do projetor, como ela tem que ter uma concentração dessa luz que está sendo projetada para a lente objetiva, eu preciso ter um conjunto aqui de lentes também que concentra e condensa a luz no foco da lente convergente. Então é o chamado de condensadora. Tá? Aqui nós podemos então entender melhor isso aí do projetor de slides. Como eu tinha dito, é um instrumento antigo que até pouco tempo, há uns 30 anos, 20 anos atrás, ainda se utilizava. Aqui está sendo mostrado uma simulação. Então nós temos uma fonte geradora de intensidade forte aqui de uma lâmpada, temos um anteparo aqui, e aqui está sendo colocado uma lente convergente. Entre a lente convergente eu vou colocar o meu filmezinho ali, tá? O meu slide, e eu posso já observar a imagem ali projetada, tá? Então tá ali a imagem projetada nessa tela do objeto. Ele vai estar real. Só detalhe, esse slide aqui, ele está invertido. Ele está invertido para ele ficar na posição reta que a gente quer. Então eu tenho que colocar ele ao contrário. Aí eu consigo ver exatamente os desenhos ali projetados. Então inverte a imagem. É uma lente convergente, é uma imagem invertida. Mas se a gente observar uma coisa que está acontecendo aqui, é esse espalhamento de luz. A luz emitida aqui pelo minha fonte aqui de intensidade luminosa, a luz está espalhada. Então o que a gente precisa? A gente precisa condensar ela num único lugar. Então existe essa vamos dizer assim, lente, que é a chamada condensadora, que ela vai condensar a luz para ficar mais foco e eu tiver mais a intensidade luminosa para a minha imagem. Então aqui nós temos a condensadora, né? E eu vou ter essa imagem melhor projetada. Tá ali a objetiva.
né? Então, o que é então o slide? É a objetiva, a condensadora e a posição do objeto invertido. Agora um projetor desmontado aqui. Então aqui está aberto um projetor, então as partes internas desse projetor de slide. Aqui nós temos a nossa objetiva, que é essa lente, a lente convergente. E aqui, por que ela tem essa regulagem? Para mim fazer uma regulagem do foco e eu melhorar a minha nitidez da minha imagem. Aqui eu coloco o meu slide, e esse slide tem que ser invertido aqui, justamente para a nossa imagem. Essa aqui é a condensadora. Aqui nós temos uma lâmpada de intensidade bem forte, e aqui essa lente condensadora que vai focar a luz na objetiva, na lente objetiva. Está focando que a imagem tem que ser colocada invertida, e aqui eu faço o ajuste do foco a ser projetado. Bom, vou falar de um outro tipo de projetor, que é o que vocês conhecem hoje, né? Que é usado nas escolas, é usado em escritórios, que é o conhecido como Data Show, o projetor Data Show. O Data Show, ele é um projetor que projeta um sinal emitido por um computador, tá? Ele converte esse sinal em pixels, que são pixels que vão ser projetados. Aí ele tem um conjunto de lente também, e esses pixels vão ser projetados numa parede, numa tela, que vai ter a imagem sua projetada. Esses pixels, como é que eles são emitidos então? Então é uma tecnologia que é chamada tecnologia DLP, ou Digital Line Processing, que utiliza um chip chamado DMD, Digital Micro Mirror Device, que contém milhares de espelhos. Aqui nós podemos ver, são vários espelhinhos pequenininhos, esse é o DMD, tá? Que esses milhares de microscópios que eles geram os pixels a serem projetados. Então aqui, por exemplo, ele está sendo gerado, aqui por exemplo temos uma lâmpada, temos um disco de cores e temos o DMD, que vai projetar e vai ter lentes que vai fazer com que a imagem seja projetada na parede. Aqui pode ser verificado melhor. Aí tem um filtro de luzes. Esses filtros de luz tem principal a luz branca, a luz azul e a luz verde, que são as principais aí. E então ele gera então cores geradas e controla principalmente então é o vermelho, o verde, então é o red, green e o blue. Então é RGB, né? Então essas três cores. E tem um prisma que utiliza a imagem e requer uma mistura de cores. Então esse aqui é o prisma, né? Então ele tem esse prisma que vai concentrar, e ali o DMD vai dar esses pixels que vão ser montados na tela e onde ela é projetada.
parece, o outro sistema parecia ser mais fácil do que esse aí já é mais eletrônico. Então, com o advento do chip, as coisas mudaram bastante nessas últimas décadas, né? Então, o Data Show, eu considerei importante a gente dar uma palavrinha aí sobre o Data Show, seria isso. Bom, um outro instrumento que é pouco usado hoje, mas com o intuito de que é como um recurso didático, que era muito utilizado pelos professores, eu já até utilizei, é o retroprojetor. O retroprojetor, tu coloca uma imagem em cima de um vidro que tem em cima dele aqui, e essa imagem é projetada e concentrada aqui lente, mas num espelho, esse próprio vidro que faz uma lente, projeta nesse espelho e como é um espelho, ele vai ter a imagem na posição real. Bom, a ideia é a mesma, é uma lente convergente aqui, tá? Então tem uma que converge nesse plano. Se eu tirar esse espelho daqui, projetasse direto, a minha imagem daqui, por ela estar passando por uma que seria gerada da luz aqui, lente convergente, minha imagem fica invertida. Mas como eu tenho um espelho aqui projetando, a minha imagem vai se ficar na posição real, por causa do efeito do espelho, né? Então tem um espelho, fica ao contrário no espelho. E aqui nós temos a imagem na posição real. A lente, quem é essa lente? Então aqui nós podemos ver um retroprojetor, aqui é o espelho, aqui tem uma lentezinha aqui onde concentra essa luz, tá? Ali a lente, e aqui tem um espelho que vai me projetar uma transparência, que a gente chama assim, que é uma folha, era um plástico que se compra isso, tá? E onde tu podia riscar com uma caneta, escrever em cima, e aí ia sendo sempre projetada lá. Eu poderia também imprimir, aí eu passando esse plástico numa impressora, ele imprime e eu consigo projetar o que está escrito lá, um trabalho, alguma coisa. Mas ele tem que ser translúcido, ele tem que ser transparente. Então o retroprojetor eu utilizo para isso. Bom, o segredo principal, então, no retroprojetor, está nessa placa de vidro e a lente de Fresnel. O que é a lente de Fresnel? É uma lente que vai fazer a concentração da luz que vai passar aqui, tá? Só que se eu colocasse uma lente desse tamanhão aqui, isso aqui seria muito pesado, tá? E teria que ser uma lente muito grande para mim conseguir acertar o foco, que o foco eu tenho que concentrar nele, e aí eu não conseguiria esse segredo do retroprojetor. Que é o Fresnel? Então a lente de Fresnel é do tipo de lente inventada pelo francês, um físico francês chamado Auguste Jean Fresnel. Originalmente é esse tipo de lente aqui. Ao invés de eu ter uma lente grande curvatura, ele pegou esses ângulos aqui de curvatura e colocou na parte em uma única superfície, fazendo com que ela ficasse desse jeito. E aí, consequentemente, diminui a espessura dela e eu consigo fazer uma concentração da luz, tá? Então, inicialmente essa ideia foi criada para onde? Para usos em esses faróis marítimos no mar, assim, para avisar os navios quando estão vindo. Então ela faz uma concentração e dá aquele holofote lá da luz de um farol. Os faróis, eles são construídos com a lente de Fresnel. Então isso diminui o peso dele, o volume do material,
e facilita o trabalho com isso aí. Então elas são mais finas e permite com que a luz passe e facilite e tem menor distância focal. Então essas são as lentes de Fresnel. Aqui a gente pode ver qual é a ideia da lente de Fresnel, ó. Então ela tem o ângulo aqui, ó, passou os raios fazendo esses prismazinhos aqui, concentrando ela e consequentemente diminui a sua espessura. Agora a gente olhando no retroprojetor, onde é que está essas lentes de Fresnel? Então, um retroprojetor, tá, conforme eu já tinha mostrado. Aqui vamos mostrar que nem estava naquele desenho, colocando uma caneta ali em cima, né? Vamos ligar o retroprojetor. Ela está a posição da caneta, né? Nesse sentido. Quando eu coloco o projetor, passa na lente e eu tenho um espelho. Esse espelho vai fazer com que ela fique na posição real aqui indicada. Se está voltada para cá, eu vou voltar para lá. Se eu tirar o espelho e botar aqui para o teto, a imagem está invertida, porque eu tenho uma lente convergente aqui. Então a imagem ficou invertida. Então nós temos essa luz aqui, o sentido da caneta que mostrou, né? Então passa por essa lente, que é a lente convergente, e depois pelo espelho lá para ser projetado. E a gente utiliza aqui para fazer, então a lente convergente produz uma imagem invertida em relação ao objeto, mas no momento que eu passo pelo espelho, né? Então passo no espelho, a imagem na parede através do apresentador, exatamente como na origem. Isso é por causa desse espelho. Agora, abrindo o nosso retroprojetor, o que a gente vai ver? Então a gente vai ver justamente, então temos aqui tem uma lâmpada de intensidade forte, a mesma tipo daquela do projetor, né? E também temos aqui fazendo uma concentração, um espelhinho na parte de baixo da lente. Agora, onde é que está a lente de Fresnel? A lente de Fresnel nós vamos ver agora. É esse espelho, esse vidro aqui. Nesse lado ele é plano, no lado oposto, e esse lado aqui é plano, e no outro lado ele tem aquelas ranhuras, essas ranhuras aqui que vão fazer a lente de Fresnel. Ela é leve, teria que ser muito grande para me colocar ali dentro, e eu consigo assim fazer uma concentração da luz toda direto nesse quadrado de vidro aí, nesse espelho que está sendo projetado. A gente tem então ela mais fina aí e utiliza isso no projetor. Então aqui é aquilo que já tinha mostrado anteriormente. Aqui, se eu botar somente isso, eu tenho um vidro aqui, aí não vai adiantar nada, a luz vai se espalhar para tudo quanto é lado e o foco lá em cima vai ficar totalmente fora de foco, não vai ter foco, não vai conseguir projetar. Eu preciso fazer uma concentração na lente convergente de cima.
Lunetas astronômicas, uma luneta simples, tá? Não é aquele tipo de luneta, existe outras lunetas que tem várias lentes e espelhos internos que vão ampliando, mas uma luneta conhecida como luneta de Kepler, tá? Ela é constituída basicamente de uma ocular, uma lente convergente ocular e uma lente objetiva convergente também, que fica afastado através desse tubo aqui. Então é constituída dessas duas lentes convergentes, né? Onde, o que a gente tem? A primeira lente tem uma grande distância focal, nós estamos falando de distância focal, então depende da curvatura dela para ter a distância focal, da ordem de decímetro ou até metros, e uma segunda distância focal menor, na ordem de centímetros. O fato de o objeto estar muito distante faz com que a imagem fornecida pela lente do objetiva fique posicionada na sua distância focal, vai ficar ali próximo, comportando-se como objeto para uma lente ocular, que funciona como uma lupa. Então aí voltamos lá para a lupa, diferente dos projetores que não são lupas. O projetor projeta, é diferente. Então a imagem tem que estar real. A lupa já tu tem uma imagem virtual do origem que é menor, virtual ampliada. Desse modo, o comprimento do tubo do instrumento vai ser correspondente aproximadamente à soma das distâncias focais das lentes objetivas oculares. Então é isso que acontece. Então a lente ocular funciona como a lupa e fornece então uma imagem final virtual, invertida, como eu tinha dito, e ao objeto mais próximo. Então é essa a ideia da luneta. A luneta faz isso. Ó, aqui nós temos uma luneta, né? A luneta tradicional, essa é a luneta simples. Aqui tem só um espelhinho para te olhar melhor. Então essa é uma luneta simples, que conhecida como luneta de Kepler. Tá? Bom, para a gente completar também, vou falar um pouquinho sobre binóculo. O binóculo tem uma vantagem aí, porque são duas lunetas. O binóculo literalmente são duas lunetas, uma para cada olho. Aqui a gente pode ver onde tem uma ocular e uma objetiva, mesma coisa que a luneta. E esses prisminhas aqui, para que é esses? Esses aqui são os prismas de vidro. Qual é a finalidade dele? Ele vai ter distâncias aqui e a luz vai ter que percorrer um caminho maior. Então, ao invés de prolongar muito no binóculo, eu diminuo essa distância dele. Então, o binóculo é um instrumento que é constituído de duas lunetas. Em particular, proporciona ao observador, né, a sensação de profundidade. Por que a profundidade? Porque nós estamos olhando com os dois olhos. E cada um dos olhos servem, é assim que a gente tem a noção de profundidade. A imagem vista em ângulos diferentes, que é interpretado pelo nosso cérebro como uma imagem tridimensional. A ampliação obtida é menor se comparada com obtida por um binóculo construído a partir de uma luneta astronômica. Então fica melhor. Nesse caso, porém, a imagem fica invertida em relação ao objeto, e por isso são utilizados na sua construção os prismas, esses dois prismas aqui, tá? De reflexão total para cada luneta, de forma que a imagem fique direita, ele endireita a imagem. A disposição desses prismas permite também que o comprimento do instrumento seja reduzido. Então esse comprimento do instrumento, se eu esticar isso aqui, seria bem maior, né? Então
diminui. E aí nós temos então o nosso binóculo. Aqui eu tenho um binóculo, eu tenho meu binóculo aqui, tá? Aqui podemos ver esse binóculo, tá? A gente pode até ampliar um pouquinho aqui, vou mostrar para vocês. Então tem um binóculo aqui, e no meu binóculo aqui dentro eu já desmontei ele, tá? Já desmontei para limpar as lentes que estavam muito sujas e tal. Então as lentes, as duas, a ocular e a objetiva, a lente objetiva e a ocular. E aqui no meio do caminho eu tenho um prisma aqui e tem um prisma aqui, tá? E ele faz com que faça esse movimento aqui até a objetiva. Então ele tem isso aí. Aí existe uma regulagem aqui que eu posso, essa regulagem aqui eu posso ampliar ou diminuir para me acertar o meu foco. Também tem uma regulagem aqui num único olho, porque pessoas como eu, que uso óculos, um olho é diferente do outro, eu preciso ajustar um dos olhos em relação ao foco e o outro eu ajusto, primeiro ajusto um e depois eu faço o ajuste da outra visão aqui no binóculo. Então esse seria um binóculo aqui que a gente está falando. Então pessoal, esses seriam os instrumentos ópticos, né, mais utilizados. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então os instrumentos ópticos mais utilizados aí com jogo de lentes, intensidade luminosa, foco, e todos que nós falamos aqui é com lente convergente, tendo a imagem virtual no caso de lupa, e quando eu estou projetando lupa, luneta e binóculo, as imagens são virtuais lá formadas, que elas são amplificadas, e quando eu estou trabalhando com projeção, aí vai ser uma imagem real ampliada, né, na projeção. Seria isso aí, e bom estudo a todos. Grande abraço.